E a Klabin, ela tá de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$ 4, a ação preferencial. Tá dado, na minha opinião, tá entendendo? Fala aí, investidor, beleza? Fernando Cecim falando, criador do canal, e hoje é mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar de uma das queridinhas do Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil. E é claro que a gente está falando da Klabin e vamos fazer uma análise completa, dividida em 5 grupos de indicadores, começando com valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento. Então fica aí, vamos ver se o Barsi está certo mesmo, sem enrolação. Iniciando aqui a análise da Klabin, de ticker KLBN4, a gente consegue ver que o valor hoje está em R$ 3,67 e que o seu dividend yield está em 7,55%, que é muito bom. A gente consegue perceber aqui também que nos últimos 12 meses houve uma desvalorização de 8,25% e nesse mês atual já está tendo uma desvalorização de 1,61%. Mas lembrando aqui que a nossa análise vai ser dividida em 5 grupos de indicadores, os de valuation, de endividamento, de eficiência, rentabilidade e de crescimento. Vamos iniciar aqui com os indicadores de valuation, começando com o dividend yield, que para quem não sabe é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos em dividendos e juros sobre o capital próprio ao acionista. É bom dizer que a média de distribuição das ações do Ibovespa está hoje em aproximadamente 4%. Então a Klabin está distribuindo hoje aproximadamente 3,5% a mais do que a média das outras ações do Ibovespa. Fazendo uma comparação aqui com as outras empresas do mesmo setor, sendo a Irani e a Suzano, a gente consegue perceber que o dividend yield da Klabin está um pouco menor do que o da Irani e muito superior ao dividend yield da Suzano. Mas vamos dar uma olhada agora no seu histórico para ver se ela sempre foi assim. Bom, o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico é que há uma variação muito grande na sua distribuição, sendo que em 2020 ela praticamente não distribuiu dividendos, em 2021 distribuiu 1,46% e agora está distribuindo um total de 7,62%, o que é muito bom nesse momento porque a sua média de distribuição histórica é de 3,61%, então nesse momento ela está acima da sua média histórica, que é realmente positivo. Mas a gente tem que lembrar que sim, essa variação é comum, principalmente por ser uma empresa de commodities. O segundo indicador de valuation que a gente vai falar aqui é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu lucro produzido por ação. Esse indicador mostra pra gente em quantos anos mais ou menos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 15 para podermos considerá-lo em linhas gerais barato com relação ao seu lucro. E nesse momento em 5,23 a gente consideraria ela realmente barata com relação aos seus lucros. Porém vamos dar uma olhada no seu histórico para ver se ela sempre foi assim. Aqui a gente consegue ver que realmente há uma grande variação no seu indicador, sendo que ele esteve em 2018 em 111,38 e nesse momento está em 5,18. A gente consegue ver aqui que de 2021 para o momento atual houve uma queda, o que é um ponto positivo para quem está tentando comprar a ação. Outro ponto que conseguimos notar é que hoje em 5,18 a ação está com um indicador abaixo da sua média histórica, que é de 22,89. Então a gente pode dizer que sim, nesse momento ela está uma ação barata com relação aos seus lucros. O terceiro indicador de valuation que a gente vai olhar é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. É importante dizer que o indicador em 1 significa que o preço da ação está condizente com o valor patrimonial, claro que dividido pelo número de ações. Mas pra gente o ideal é que esse indicador seja menor do que 1,5 para considerá-lo barato com relação ao seu valor patrimonial. E nesse caso, em 2,59, o indicador está um pouco acima do que nós consideramos ideal para ver se a ação está barata. Porém, a gente tem que olhar o gráfico de histórico para saber qual é o nível do indicador, se ele sempre foi assim ou se ele realmente está caro. Aqui no gráfico a gente consegue ver que na maioria dos seus anos ele esteve dentro desse patamar, entre 1,93 e 3,37. Então a gente pode sim considerar que ele está no patamar médio do seu indicador, mas está nesse momento um pouco abaixo do que a sua média, que é 2,98. Um ponto importante que a gente consegue ver nesse gráfico é que nos últimos 2 anos o indicador esteve maior do que no momento atual. Isso significa que nesse momento ele está mais barato com relação ao seu valor patrimonial do que nos últimos 2 anos. Então, para quem está buscando um momento de compra, talvez seja o indicado. Mas, claro, temos que fazer uma análise completa. Agora iniciaremos a análise dos indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma relação entre a sua dívida líquida e o EBITDA. Lembrando que EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA inteiro para
para esse pagamento. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas em até 3 anos de EBITDA. E o que a gente consegue ver aqui nesse momento é que o indicador está sim dentro dos padrões adequados, está em 2,64, ou seja, ele conseguiria pagar as suas dívidas utilizando o EBITDA inteiro em até 2 anos e meio, o que seria muito bom. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico de histórico. Aqui no gráfico a gente consegue ver que desde 2015 até o momento atual, o indicador vem em queda, o que significa que a ação está melhorando o seu controle de suas dívidas. O indicador chegou a estar em 6,87 em 2015 e hoje está em 2,64. Lembrando que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, o que é muito bom, sendo que ele está conseguindo controlar muito mais a sua dívida do que em períodos anteriores. Mas fazendo uma comparação aqui, a gente consegue ver que a dívida líquida sobre o EBITDA da Klabin está em 2,64, o da Irani está em 0,98 e o da Suzano está em 2,25, o que significa que as duas outras empresas têm um controle melhor de sua dívida, o que não significa que nesse momento a Klabin está num momento difícil. A Klabin está muito tranquila com relação à sua dívida. Outro indicador que falaremos agora é a liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 1, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas de curto prazo com seus ativos de curto prazo. E nesse caso a gente consegue ver que ela atende ao requisito. Mas como a gente sempre faz, vamos dar uma olhadinha no gráfico para saber se ela está melhorando ou piorando esse indicador. O que a gente consegue ver aqui no gráfico é que o indicador está um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 2,77, o que seria ruim se a gente considerasse no geral. A gente consegue ver também que o indicador está piorando nos últimos anos, sendo que ele esteve em 4,40 em 2019, 2,98 em 2020 e 2,49 em 2021. Então a gente tem que ficar de olho para saber se esse indicador vai continuar caindo ou se ele vai estabilizar perto do padrão de 2,5, que é o que parece que está acontecendo. Se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Também não deixe de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que postamos. Agora eu vou deixar para vocês 2 presentes aqui na descrição do vídeo. O primeiro é um e-book gratuito da Suno, ensinando você a fazer a análise das suas ações do início ao fim. Tudo grátis. É só entrar aqui no link na descrição do vídeo. O segundo presente é um mini curso gratuito também da Suno de 3 horas explicando como investir na prática. Excelente para quem é iniciante. E esse mini curso também é grátis, então clica no link aqui embaixo e participe. A gente sempre tem que estar em desenvolvimento constante. Agora iniciaremos a análise dos indicadores de eficiência, começando pela margem EBIT, que é uma relação entre a receita líquida e o seu EBITDA. Ou seja, quantos por cento da sua receita inicial está representado pelo EBITDA. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 10, e nesse caso em 42,17 está muito positivo. Realmente uma margem muito grande, mas como a gente sempre faz, vamos dar uma avaliada no seu gráfico de histórico. Nesse quesito a gente consegue ver um crescimento bastante importante desde 2017 até o momento atual, passando de 30,40 para 42,17, aumentando assim bastante a sua margem, provando a cada dia que ela é uma empresa bastante eficiente. Outro ponto que a gente consegue ver no gráfico é que ela está bastante também acima da sua média histórica, que é de 33,74. Então hoje a gente consegue ver que a eficiência da empresa está melhorando, além de estar excelente. Em comparação com as suas concorrentes, a gente consegue ver que a Suzano apresenta uma margem EBIT um pouco maior, a Irani apresenta uma margem EBIT um pouco menor e a Klabin então fica nesse meio termo. Vamos avaliar aqui então agora a margem líquida, que é uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial, ou seja, quantos por cento da receita inicial são o lucro final da empresa. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%, e como a gente consegue ver aqui, está bem superior ao que é indicado, o que é muito positivo, estando em 21,44%, ou seja, mais do que o dobro do que nós consideramos muito bom. Então, nesse momento, a margem líquida está excelente. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico de histórico. Um ponto importante que a gente consegue notar no gráfico é que em 2020 o indicador foi negativo, estando em menos 20,82%, o que significa
significa que nesse período a ação não teve lucros, ela teve sim prejuízo. Mas retirando esse fato, a gente consegue ver que o indicador vem crescente, sendo que ele passou de 1,37 em 2018 para 21,44 nesse período, o que é bastante positivo, mostrando uma melhora da eficiência da empresa, retirando, claro, o ano de 2020. A gente consegue ver também que hoje o indicador está acima da sua média histórica, que é de 7,94, o que é muito bom. Agora a gente vai falar dos indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro final da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 10%, e hoje está excelente, com 49,48%. Muito positivo mesmo, estando aproximadamente 5 vezes mais do que nós consideramos ideal. Mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico de histórico. Aqui mais uma vez a gente consegue ver que o indicador em 2020 estava negativo, isso porque a empresa teve prejuízo nesse ano, mas que o indicador vem crescente de 2018 até o momento atual. Claro que de 2021 para 2022 houve uma pequena queda, mas o ano ainda não finalizou. Então vamos esperar até o final do ano para ver qual é o real indicador. Mas nesse momento a gente sabe que está bastante positivo, principalmente pelo fato de ela estar aproximadamente 5 vezes maior do que a sua média histórica. Então é muito bom. Aqui comparando com seus concorrentes, a gente consegue ver que o ROI da Suzano está em 49,16, o da Irani está em 34,64 e o da Klabin está em 49,48, estando superior aos seus concorrentes. Agora falaremos do segundo indicador de rentabilidade, que é o ROIC, que é EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais seu endividamento. Lembrando que EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. Ele indica pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as suas dívidas. O ideal para esse indicador é que ele seja também acima de 10%, e nesse momento em 13,75 está atendendo ao indicador. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico. Aqui no gráfico a gente consegue ver uma certa volatilidade no indicador, mas acompanhamos aqui um crescimento de 2016 até o momento atual. Então a gente pode considerar que esse indicador vem melhorando e está acima da sua média histórica, que é de 6,95, o que é bastante positivo, estando hoje na sua máxima histórica. Então nesse momento a gente pode considerar que a empresa está bastante rentável. Então voltando agora aos indicadores e para os de crescimento, começando com o CAGR das receitas. Esse indicador nos mostra uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal dele é que ele seja acima de 5%, e nesse caso em 18,37 está bastante positivo, estando aproximadamente 4 vezes maior do que o indicado. Ou seja, o crescimento das receitas está muito bom, mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico de histórico. E aqui a gente consegue ver praticamente o melhor dos mundos, que é um crescimento constante no indicador, sendo que a sua média de crescimento em 2015 era de 9,20% e agora está em 18,37%, ou seja, a sua receita está aumentando cada vez mais ao longo dos anos. Agora a gente vai analisar o lucro líquido da empresa, avaliando o seu gráfico. A gente consegue ver que nos últimos 10 anos a empresa não teve uma regularidade de lucratividade, mas isso é normal. A Klabin é uma empresa de commodities, então ela tem sim um ciclo. Em alguns momentos ela está num ponto muito alto e em alguns momentos ela está num ponto muito baixo. E isso a gente consegue ver aqui no gráfico, a gente consegue ver essa ciclicidade da empresa. Mas infelizmente dentro desses ciclos ela apresenta momentos de prejuízo. A gente consegue notar aqui que em 2015 ela teve um prejuízo de 1,2 bilhões de reais e em 2020 ela teve um prejuízo de 2,3 bilhões de reais. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que em 2021 ela teve um crescimento na sua lucratividade chegando a 3 bilhões de reais. E nesse momento ela está com um lucro de 2 bilhões de reais aproximadamente no ano de 2022. Então nós temos que esperar os próximos meses para saber se o lucro da empresa vai continuar crescendo. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente está te ajudando, então deixe seu like e inscreva-se no canal. E se você não tem tempo para fazer as suas próprias análises, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. E nesse link você vai entrar direto também para a assinatura de melhor custo-benefício da Suno, que é a assinatura Premium. Ela dá para você direito a 3 carteiras recomendadas, sendo uma de valor, uma de dividendos e uma de fundos imobiliários. Além disso, tem diversos relatórios sobre todas as ações e também o preço teto das ações. Fora isso, você pode ter ajuda de analista para tirar qualquer uma das suas dúvidas. Então vai lá, entra no link, pelo menos lê o prospecto, você vai gostar. Então é isso, pessoal, essa foi a análise da Klabin. Um abraço e até a próxima!